Capítulo 21. Livro de Reis. Aleluia, bastante conhecida. Aleluia, glória a Deus. Que tem por título: Nabote recusa vender a sua vinha. Texto bastante conhecido. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que ele sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, e que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa das palavras de Nabote jezreelita, que ele falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que estás tão desgostoso teu espírito e não comes pão. E ele lhe disse: porque falei a Nabote jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós conhecemos bem a história de Nabote. Glória a Deus. Essa história, essa passagem é bastante conhecida. Verdade, meu Deus. E Nabote, Senhor, ele era um homem, tu és fiel. aleluia, Tu és fiel. simples, mas Senhor, é fiel. ele era fiel a Deus. Tu és fiel, meu Deus. E ele possuía uma vinha Aleluia. herdada de seus antepassados. Glória. E essa história nos ensina sobre a fidelidade, sobre a justiça, sobre a ganância, aleluia, e o cuidado de Deus para com aqueles que permanecem firmes nos seus propósitos, aleluia. Nabote, ele era um homem e ele valorizava a herança dada, Glória a Deus. a herança que o Senhor lhe dava. Glória a Deus. Glória. Aleluia. E nós vemos aqui no capítulo 21, Aleluia a Deus, meu Deus. aí o versículo 3, né? Que o rei Acabe, ele desejou a vinha de Nabote. Aleluia. Ele colocou o olho naquilo que não lhe pertencia. E a Bíblia diz porque ele ficava próximo, encostado ao palácio. E ele queria vinho. E ele quer comprar a vinha de Nabote. E ainda lhe oferece outra melhor. Se ele tinha uma vinha melhor, por que que ele queria justamente Aleluia. dar uma vinha melhor a Nabote? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmão. Nabote, ele entendia que a terra que ele possuía era uma herança dada por Deus. Aleluia. E ele não estava sendo um homem teimoso e desobediente, muito pelo contrário, ele estava obedecendo a lei divina, preservando algo que ele tinha recebido da parte de Deus. Uma herança familiar. Glória a A Deus. gente não deve ganhar isso. Verdade, Porque Deus. Aleluia. aleluia. Devemos valorizar
aquilo que o Senhor ele nos dá. Aleluia! Como que? A nossa fé, Aleluia. a nossa família, Glória. nossos princípios. Glória. Aleluia! Glória a E o nosso Deus. testemunho, que é o maior. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. E a ganância de Acabe, ela trouxe o quê? Tristeza e o pecado. Porque nós vemos aqui no versículo 4, aleluia, glória a Deus. Nós vemos no versículo 4 que ao ouvir a negativa de Nabote, a recusa de Nabote vender a sua vinha, o que Acabe faz? Ele vai para casa, com raiva, amar, fica lá o desgostoso, se deita na sua cama e fica lá. Aborrecido. Aleluia. E a ganância, ela gera na pessoa desejar aquilo que não é seu, que é do outro. Nós temos vários exemplos de pessoas que colocou o olho naquilo que não me pertencia. Um exemplo disso, Acã, né? Perdeu a sua vida, por quê? Colocou o olho Aleluia. numa capa babilônica e também colocou o olho numa cuia. Uma cuia de ouro, exatamente, irmão. Glória a Deus. Também nós vemos o exemplo de Safira, juntamente com seu esposo, Ananias, que pegou e colocou o olho no dinheiro. Mentiu. Isso por quê? Por causa de ganância. Aleluia, Jesus. E por causa de certas coisinhas, o pecado entra. Aleluia. Aleluia. E quando o coração não está satisfeito com aquilo que o Senhor dá, Aleluia. ele se torna vulnerável ao pecado. Ele se torna vulnerável ao pecado. Aleluia. O cristão ele deve aprender uma coisa: a ser grato e se contentar com aquilo que ele tem. Né? Porque lá em Filipenses, Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. o apóstolo Paulo, né? Ele escreve assim: não digo isto como com necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então devemos aprender a nos contentar com o que a gente tem. Aleluia, glória a Deus. E confiar no Senhor. E a Bíblia diz, né, que o verso de Jezabel, Glória a Deus. voltando ao texto, Jezabel, ela usou mentiras para ela conseguir seus propósitos. A Bíblia diz que Jezabel, ela escreve cartas em nome de Acabe e contrata falsos testemunhas para testemunhar contra Nabote e dizer que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Isso gerou o quê? A morte de Nabote, de Nação. Nabote foi condenado e morto. Mas Deus, ele abomina a injustiça. Aleluia. Deus ele é um Deus justo. O pecado ele pode parecer vitorioso por um momento, mas o seu fico, com certeza, Glória a Deus. o Senhor ele vai. Aleluia. Glória. Deus ele vê todas as coisas. Deus ele não dorme. Deus ele é um Deus justo. Aleluia. Glória a Deus. É Deus sempre aqui. É a verdade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O versículo em Provérbios, capítulo 12, e o versículo de número 22. Capítulo 12, capítulo não, número 12.
do versículo 20, do verso 22, diz assim: que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele faz justiça ao seu povo. Aleluia. E o que acontece? No capítulo 21 e no versículo 17 ao versículo 24, nós vemos que Deus levanta quem? O profeta Elias para profetizar justiça, né? Julgamento ali sobre Acabe e Jezabel, justamente por causa da sua injustiça cometida com Nabal. E o que nós tiramos dessa lição? Que Deus, ele não ignora o sofrimento do justo. O Senhor, ele é juiz de todas as coisas. E Deus, irmão, ele não dorme. Ele só age no tempo certo e na hora certa. Aleluia. Quando parece estar tudo perdido, que Deus não viu, Deus dá o tempo do arrependimento. Deus não quer ver o mal de ninguém. Deus quer o arrependimento com sinceridade. Mas quando Deus vê que a pessoa não quer nada, aí ele desce com juízo. Aleluia. Aleluia! E quando enfrentamos injustiça, devemos confiar em Deus. Não é fácil, né? Ser injustiçado. Mas devemos confiar no Senhor. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E essa história de Nabote, né? A história de Nabote nos mostra que vale a pena ser fiel ao Senhor. Deus, vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo diante das perseguições, das provações. Vale a pena, mesmo quando a nossa vida, né, assim como a vida de Nabote, ele perdeu a vida dele. Mas o Senhor, ainda assim, ele está no controle de tudo. Aleluia. Acabe e Jezabel, apesar de seu poder, eles não escaparam da justiça de Deus. Eles não escaparam do juízo, porque a Bíblia diz que tudo foi cumprido. Né? Valorize a bênção que o Senhor e a herança que Deus lhe deu. Deus está falando nessa noite. Valorize, sobre valorizar. Não permita que a ganância domine o seu coração. Aleluia. Seja honesto, seja fiel ao Senhor, em qualquer circunstância. Aleluia. E confie em Deus em tudo. Tudo. Aleluia. A Bíblia diz aqui em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12 e o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 19, capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que
Deus desceu sobre o juízo sobre Acabe e Jezabel. E conforme estava escrito na profecia que Elias fez, que os cães comeriam a carne de Jezabel, assim se cumpriu Aleluia. quando Jeú veio fazer juízo ao nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que Jezabel, quando vê Jeú, ela é tão arrogante que ela simplesmente se maqueia, se pinta, aí pinta os cabelos e vai para a janela para intimidar. E a Bíblia diz que os seus próprios servos que jogaram ela de janela abaixo. E os cavalos passaram por cima dela, atropelaram ela, e a única coisa que restou dela quando foi enterrado foi apenas o crânio, os pés e as mãos, porque ninguém reconheceu ela mais, porque os cães haviam devorado o rosto. E aonde como Acabe também teve o seu filho triste. Porque a Bíblia diz que também teve o seu filho. Antes de Jezabel ter sido castigada, punida, Acabe morreu primeiro. E a Bíblia diz que os cães, quando foram lavar o carro, os cães lamberam o seu sangue. Isso é exemplo para que ninguém pense que por mais poder que tenha, Deus, Ele é Deus. Ele faz justiça com os seus servos. Tá bom que ele é um homem justo, pobre, e só tinha a sua vinha herdada pela sua família. E o olho maligno, através do olho maligno, ele perdeu a sua vida, mas ele não perdeu a sua vida. Aleluia, agora. Que o Senhor nos ajude. Aleluia, a sermos fiéis, íntegros, como na boca do Eu agradeço a todos, a comunidade. Eu não sei pregar muito, irmãos. Mas sou grata a Deus por tudo que o Senhor me fez. Que os irmãos possam meditar nessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Agradeço aos irmãos que oraram por mim, pois passei uns dias enferma, de cama, sem poder me levantar. A virose me pegou e me derrubou e eu fiquei acamada, sem poder me levantar, sem poder vir à igreja. Mas o Senhor, Ele é fiel na minha vida e Ele me levantou e me colocou de pé. Aleluia! Agradeço a adoração da igreja, agradeço por essa oportunidade, irmã Jerusa pelo convite. Quando estávamos na aula do curso de teologia, a irmã disse assim: se preparem, porque você preparem, viu, o versículo, porque você vai pregar no próximo curso com as irmãs. Aí ontem, quando nós viemos da aula, aí ela também não me disse nada. Eu disse: eu acho que eu não sou mais, eu não sou pregadora, então eu não. Mas que a irmã esqueceu. Mas a minha mãe disse assim: mas preparem, vai ser estude, porque quem sabe? Eu digo: eu não sei não, acho que eu não vou pregar não, falando não, mas o Senhor, Ele é Deus de surpresa, dizer, se não tiver pregador essa noite, se prepare, porque você vai ser aflito. E o Senhor, ore por mim, pelo meu esposo, nessa gravação que está sendo feita aí, vai estar no canal da YouTube. E peço aos irmãos que sigam o canal dele, pois é para divulgar a palavra do Senhor. E Deus tem feito grandes coisas. Deus tem nos abençoado. E a palavra do Senhor ela tem que ser pregada dentro do tempo e fora do tempo. E o Senhor nos deu o canal a ele, não foi em vão. Foi para a palavra do Senhor ser anunciada. Agradeço a todos e agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus e que Deus abençoe ele. Amém!